Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a grito. Nos últimos dias viralizou na internet uns memes de coisas que representam o Brasil melhor do que samba e futebol. Eu acho que tem muitas coisas que representam o Brasil mais do que samba e futebol, até porque essas coisas são os estereótipos, além de praia e Rio de Janeiro e novelas da Globo. E aí eu pedi pra vocês lá no meu Instagram pra vocês me mandarem coisas que vocês acham que representam o Brasil melhor do que samba e futebol. Vocês mandaram muitas coisas e nós vamos fazer aqui uma seleção nesse vídeo das coisas que mais representam o que nós vivemos de fato no Brasil, as coisas que tem na nossa casa. Uma das principais fotos que viralizou nesse meme foi desse banquete servido, bem brasileiro, que inclusive, nossa, me dá uma fome assim que eu chego até a salivar. E além dessas coisas, nós temos várias outras, como, por exemplo, o feijão no pote de sorvete. Quem nunca se decepcionou indo na geladeira tomar aquele delicioso sorvetinho e se depara com um delicioso feijão. Um feijãozinho congelado. Nossa, é uma decepção assim eterna. E quem nunca, inclusive, viu o feijão e à primeira vista achou que era sorvete de chocolate? Eu já passei por essa. Será que tem alguém que queria feijão, abriu, viu que era sorvete e ficou triste? O mundo invertido? Deve ser as avós. As avós devem chegar lá procurando um feijão, se depara com sorvete e pensa: poxa, quem fez esse absurdo aqui? Todo mundo sabe que essa vasilha aqui é de feijão, não é de sorvete? As embalagens de sorvete são uma coisa que viraram vasilhas muito emblemáticas, né, na cultura brasileira. Inclusive, a minha avó mandou mandioca pra mim numa vasilha de sorvete, e aí esses dias ela me ligou. Ah, aproveitando que você vai vir aqui pra casa, traz de volta aquela vasilha de sorvete. Tenho más notícias para você. Deixa aí nos comentários se vocês já passaram por isso, e também já deixa aí nos comentários outros itens que vocês acham que são indispensáveis nessa lista. Outro item, assim, que eu gosto muito, eu acho muito importante, é o cachorrinho. Mas esse cachorrinho, ele vem em duas versões. Ou é aquele pincher nervoso tremedeiro, aquele pincher assim que é desse tamaninho, mas o bichinho parece um gremlin. É tão fofinho, mas você chega perto e o bicho parece assim... é um filhote de capeta. Encarnação de Satanás. Dá um sorrisinho. É sorrisinho, né, meu filho? Que fofinho. Que cachorrinho fofo, gente. Eu morro de medo de pincher. É engraçado que o pincher, ele só é leal ao dono. Porque eu lembro que o meu pincher, ele era extremamente carinhoso comigo. E eu podia brincar com ele à vontade. Agora, as outras pessoas, ele parece assim que ele é um enviado do inferno para te proteger. Se alguém mexe com o dono do pincher, nossa, aquele bicho. Faz uma carinha bonitinha pra câmera, vai. Não ataca. Olha que pincher doce. Pincher é uma raça tão doce, tão dócil. Aqueles dentes dele, parece que o dente fica 5 vezes maior. Você tem que trabalhar o psicológico, meu filho. Papai vai marcar o psiquiatra pra você, tá, meu filho? Marcar um psicólogo pra ver se você trabalha isso, nervosismo. Machucou meu dedo, meu filho. Você tem que melhorar sua personalidade, meu filho. Como é que você vai arrumar uma namorada desse jeito, meu filho? Deixa papai fazer meu filho. Ai, miséria. Miséria. E fora o pincher, a gente tem também o famoso vira-latinha amarelo. Que é muito engraçado porque parece que eu acho que no Brasil a gente gerou uma nova raça de cachorros mesmo. O cachorrinho brasileiro, que é esse vira-latinha assim, que não importa qual seja a mistura de cachorros, o Brasil sempre tem esse vira-lata amarelo. E eles são sempre iguais. Eles são muito fofinhos. E esses são sempre tranquilos, assim, tranquilões. Quem nunca derrubou esse prato no chão e ele fez aquele vum, 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 vum e não quebra? É impressionante que esse prato ele não quebra. O que ele é? Não sei, ele deve ser de titânio. Realmente a gente precisa estudar esse material. Esse material tem que ser usado em guerra. Uma vez eu fui assustar uma prima e ela tava andando com esse prato na mão, assim. E aí eu fui atrás dela, assim, bem na surdina, assim. Na hora que eu cheguei bem perto, eu falei... Ah! E ela virou o prato, bateu o prato na minha cara, assim, ó. E o prato não quebrou. Agora imagina se ela tivesse com outro prato que não fosse o famoso prato Duralex. Poderia não estar aqui hoje. Além desse prato, a gente tem também a xícara, que tem a mesma cor, essa mesma coloração. Essa coloração, inclusive, me lembra muito Brasil. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo essa xícara, principalmente, eu penso em tias avós fumantes. Essa xícara marrom, ela me remete imediatamente a cheiro de cigarro. Não sei porquê. Eu não sei se isso é uma coisa que aconteceu em todo o Brasil, mas eu, principalmente, presenciei várias mulheres velhas, principalmente. Nunca são homens, é sempre mulheres velhas fumantes que tomam café nessa xícara marrom enquanto fumam cigarro. Sim, eu também tenho essa memória. E é sempre aquela tia-avó fumante que tem a voz assim, sabe? Nossa, vamos tomar um cafezinho aqui, meu amor. E se tem uma coisa que os brasileiros gostam de fazer culturalmente, é fazer capas para absolutamente todos os produtos. Tudo tem capa. Computador, sofá, colchão, filtro de barro, fogão. Eles fazem até pro negócio que gira do fogão. E é impressionante que eu acho que as pessoas que tricotaram ou crochezaram... Nem sei. Qual que é o verbo de crochê? Que fizeram essas capas, eu acho que elas estavam prevendo o mercado de impressoras 3D.
Porque é tudo sob medida e tudo encaixa e é impressionante. Nossa, como é que o povo faz esses moldes, né? Pessoas que sabem fazer isso devem estar morrendo já. É um conhecimento que não vai É um perdurar. conhecimento milenar brasileiro. Eu adoro esses negócios. Eu adoro todas essas coisas que são bem brasileiras e que são consideradas hoje em dia bregas. Foi considerado brega e agora tá, tipo, hipster. As pessoas estão resgatando o brega, né? Eu O acho que brega é tá hipster. ficando cool. E aí você vai, tipo assim, numa loja caríssima e estão vendendo um treco pra filtro de barro, que é tipo 500 conto. Nós temos também os famosíssimos panos de prato com frases ou com desenhos. E é sempre assim, esses panos de prato são muito engraçados porque é sempre umas coisas muito aleatórias. Uns desenhos meio deformados. A última vez que eu fui na casa da minha bisavó, ela tava bordando um pano de prato com várias frutas. Só que ela não queria seguir as cores das frutas. Tipo assim, ela tava mandando foda-se. Ela tava pintando a banana de vermelho, o tomate de rosa. Pano de prato é LSD. Eu acho que isso que é a cultura do pano de prato brasileiro. É a falta de sentido. A gente tem aqui, por exemplo, ó, esse pano de prato aqui, que é esse pano de prato aqui que tem esse legume. Eu não sei se é uma abobrinha, se é uma berinjela que foi pintada da cor errada. Tem também essa daqui que é a lembrança, né? Porque eu também, quando eu vou viajar, eu gosto de comprar pano de prato de lembrança. Lembrança de Fortaleza. Esse aqui minha mãe que me deu. Nunca fomos a Fortaleza. Também tem esse daqui que é... Pipocas gourmet. E aí tem vários porquinhos vendendo pipoca. Agora, qual é a relação de porco com pipoca? O universo de pano de prato não se explica. Tem várias frases bíblicas, tem de frases motivacionais. Eu gosto muito de um que é: Minhas lágrimas têm sido meu alimento noite e dia e um gatinho. pano de prato tem que ser brega. É um requisito, tem que ser brega, senão não tem sentido você ter um pano de Mas tem prato. que ser brega de verdade, não tem que ser neo-brega. A glamorização da breguice. O filtro de barro também é um item essencial no Brasil que eu acho que tem que ser patrimônio histórico cultural. A gente deveria resgatar essa cultura do filtro de barro, principalmente porque eu já vi que esse filtro, me corrija se eu estiver errado, porque eu vi isso na internet e não verifiquei se era verdade. Que o filtro de barro era um dos melhores filtros pra se tomar água, que enfim, sei. Alguma coisa acontecia. Alguma coisa que ele fazia que era melhor, sei lá, o que acontecia. Fora que eu acho ele muito bonitinho, elegante. Eu não gosto daqueles lá de torneira, não gosto. Até porque eu não dou confiança, sabe? Principalmente quando é aquele que fica na torneira, que é um negócio assim na torneira, que você liga e a água sai rápido demais pra estar sendo filtrada. O de barro, às vezes, você tem que passar um pouco de sede, porque ele demora pra filtrar. Ele me dá uma... credibilidade, ele me passa credibilidade, porque ele demora pra filtrar, então eu acredito que tá sendo filtrado. Agora aquela água da torneira lá que você liga e a água sai um jato de água, e você pode deixar o jato de água ligado ali por 5 horas que nunca vai parar, não acredito que tá sendo filtrado. E junto do filtro de barro a gente tem um conjuntinho que é o copo de alumínio, que faz um parzinho com o filtro de barro. Primeiro que o filtro de barro já sai com a água geladinha, que ele dá uma geladinha ali no barro. E aí, no barro não, né? O barro dá geladinha na água. E aí o copinho de alumínio, ele deixa a água muito geladinha. Nossa, parece que ele até saboriza a água. Sabe que eu não gosto? Copo de plástico. É igual quando a gente toma a coca na garrafinha de vidro, que o sabor é mais gostoso. O copo de alumínio também faz a experiência da água ficar mais saborosa, mais delicada, mais Gourmet. harmonizada. Me mandaram no Instagram também que esse copo de alumínio é essencial ele estar com o nome gravado. E eu tenho aqui em casa o meu copinho de alumínio pra tomar água no meu filtrinho de barro, que tem o meu nome gravado, que a minha avó me deu como lembrança de... Alguma cidade. Minha avó, ela me deu esse copinho com tanta vergonha, porque ela pensou, ai meu Deus, o Matheus vai achar brega. Mas assim, quando eu recebi aquele copo, eu vi o meu nome gravado. E tem umas imagens assim de praia e uma baleia. E eu pensei, meu Deus. Eu fiquei tão emocionado. E ela achando que eu ia achar brega. Assim, realmente é brega, mas é por isso que eu amo. Esse daqui é o meu copo. Aí tem uma baleiazinha, um pôr do sol. Aí aqui tem o meu nome gravado. Não sei se dá pra ver direito. Mas a minha parte favorita é essa daqui, ó. O item também que a gente sempre tá acostumado a ver são as galinhas. Não as galinhas reais, as galinhas reais também tem. Decorações de galinha. Minha família a vida inteira teve uma galinha que é azul e branca, tipo a galinha pintadinha, antes dela ser patenteada, que era de guardar ovos em cima. Eu achava assim, eu não sei porquê, mas eu achava aquela coisa mais revolucionária, porque eu pensava, quando eu era criança eu pensava, Uau, é uma galinha. E ela guarda ovos. Eu pensava, nossa, isso é muito brilhante. tem muito pinguim também. Que A galinha é o original. Inclusive uma vez eu tava na praia e aí eu vi um negócio na água assim, eu pensei, Meu Deus, é um rato na onda. aí depois eu vi que era um pinguim, eu fiquei tipo assim, puta que pariu, um pinguim no Rio de Janeiro. Sério? É triste, né? Porque triste. significa que
enfim, pesou o assunto, né? Que tamanho que ele era? Ah, o tamanho de pinguim. Assim. Você achou que isso era um rato? Ah, eu tava à distância, achei que era uma ratazana surfando na onda. Nossa senhora, que rato é esse? Gente, eu vi um treco preto lá na onda. Eu pensei, ué, que é isso? Só pode ser um rato. O que você vai achar que é? No Rio de Janeiro eu achei que era um rato, porque ué, ou é um rato ou é uma pomba. E quem nunca teve o copo de requeijão que se transformou em um copo normal? Eu tive vários, principalmente aqueles que eram da Turma da Mônica. Antes era muito popular e as pessoas compravam muito assim, já pensando no copo mesmo, porque o copo era todo desenhadinho, estilizado, cheio de desenhos. E é bom porque cada copo é de um jeito, né? Não tem, tipo assim, um jogo. Cada copo é um copo. Os ímãs de geladeira também são parte essencial da nossa cultura. Aquela geladeira assim, que tem um ímã do início ao fim da geladeira. E sabe, você tem que abrir a geladeira assim até com cuidado. Sim. Aqui na nossa geladeira a gente tem poucos ímãs, mas tem um ímã que ele é suicida. A gente não pode fazer movimentos bruscos na cozinha que ele faz assim, ó. A minha irmã falou que foi comprar esse imã pra dar pra gente. E ela virou pra moça e falou assim... Ah, quanto é que esse imã aqui? Aí a amiga da minha irmã, tipo, não acredito que você vai comprar esse imã pro seu irmão. Aí a minha irmã virou e falou assim, eu amo coisa feia. Do lado da mulher. Tem muito aqueles ímãs de biscuit. Antes de Avon, era o biscuit. Os produtos de biscuit sempre eram muito engraçados também. Fazia tudo de biscuit. Era uma pessoa que normalmente não tinha muito conhecimento dessas coisas. Fazia uns bonecos, assim, aterrorizantes. Quais dessas coisas que vocês têm que a gente falou até agora? A gente pode fazer uma lista. Um bingo. Olha, acabamos de ter uma ideia aqui. Enquanto a gente gravava esse vídeo, vamos divulgar agora. Eu vou fazer lá no meu Instagram um bingo de coisas brasileiras que você tem na sua casa, ou que você teve. Vou postar lá no meu Instagram. Então vai lá e me segue no Instagram que eu vou postar lá nos meus stories pra vocês marcarem, pra gente ver quem é que mais marca desses itens. O próximo item eu tenho certeza que todo mundo vai marcar. Que é o lixo no banheiro. Que isso é uma coisa muito engraçada, porque a vida inteira eu nunca vi problema no lixo do banheiro, até eu ver uma discussão na internet em que brasileiros estavam falando com gringos sobre o lixo no banheiro, porque alguns gringos falaram que quando vieram pro Brasil, vários gringos falam isso inclusive, que eles ficam muito chocados com o lixo no banheiro. O Brasil eu acho que é um dos únicos países que tem o lixinho do lado do vaso em que a gente coloca o nosso papel sujo de cocô, que fica ali, às vezes por dias, depositado ali. As pessoas acham isso assim, chocante. E aí quando as pessoas começaram a falar disso, eu pensei, nossa gente, é realmente estranho, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o nosso péssimo sistema de esgoto e encanamento. Várias vezes eu fui em alguma casa de alguém assim, joguei um papel no vaso, quase entupiu. E assim, eu não sei como é que funciona também papel no sistema de esgoto, né? Porque assim, já tem uma coisa entrando lá que não vai ser aproveitada, né? São os nossos dejetos. Será que o papel piora? Deixem nos comentários se vocês têm informações sobre esse assunto. Se tem algum experiente em lixo de banheiro aí, comenta aí embaixo. Uma coisa também que existe muito, que é muito presente, é o coador de pano pra fazer café. É impressionante que é recomendado você trocar ele com uma grande frequência, né? E a minha avó tem um coador de pano na casa dela desde que eu nasci. E é o mesmo coador de pano. Tá tomando café, ó, há anos, não aconteceu nada. Recomendo? Não recomendo. Mas ele tá lá, firme e forte, coando café como se não houvesse amanhã. Puxador de saco também é uma coisa muito comum. E também, assim como o pano de prato, é sempre umas coisas brega, uns desenhos estranhos, deformados. Às vezes é tipo um bicho, aí você puxa o saco da bunda do bicho. A criatividade não tem limites quando se trata de puxador de saco. E também temos os quadros de paisagens, principalmente de paisagens do interior, que eu não sei de onde surgiram esses quadros, mas pra mim, parece que todos foram feitos pela mesma pessoa. Porque eles são muito parecidos, eles têm todos a mesma estética, o mesmo tipo de pintura. É um mistério pra mim esse quadro, de onde veio, quem tá produzindo esses quadros. Uma vez, inclusive, a gente se esbarrou aqui no Rio com uma exposição só desses quadros de interior que a gente tem na casa brasileira. Deixem nos comentários se vocês já tiveram um desses ou se vocês têm um desses, já viram um desses. Nossa, acabei de lembrar de um item que não pode faltar, aquele espelho laranja. O espelho laranja de banheiro. O espelho laranja, nossa, ainda bem que eu terminei, porque se eu terminasse de gravar esse vídeo e não falasse do espelho laranja, eu ia me arrepender profundamente. Junto com aquela coisinha de pentear cabelo, que é tipo assim, que você encaixa nossa, na mão. e você penteia passando assim. Agora a gente vai começar a lembrar de várias coisas. Deixa aí nos comentários todas as coisas que vocês lembram, as coisas que faltam nessa lista, que eu tenho certeza que faltam muitas. Samambaia. Que mais? Talvez não faltem tantas. Eu acho que essas coisas do nosso dia a dia, que a gente cresceu vendo, cresceu tendo em casa, representam muito mais o Brasil do que futebol e samba. Que também representam muito o Brasil, futebol e samba, sim. A gente tem muitas coisas que a gente muitas vezes não dá valor na nossa cultura e no nosso dia a dia, nossa rotina. E essas coisas todas que a gente falou aqui, tem muitas que estão caindo assim em esquecimento. Sim. Que estão sendo deixadas de lado porque não são mais moda, ou não estão sendo consideradas bregas. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento assim pra gente fortalecer, trazer isso tudo de volta. Deixa aí nos comentários se vocês
gostam dessas coisas também, vamos fortalecer esse movimento de voltar isso à moda, vamos encher as nossas casas de crochê, vamos botar capa em tudo. Não. E deixa um gostei nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!